Olá, pessoal. Falando ainda desse livro aqui, História da Igreja no Brasil, Eduardo Hornaetz e outros autores. Então, vamos prosseguir aqui mais um ponto, que é na página 118. Página 118, ele fala sobre Padre Antônio Vieira. Capistrano de Abreu via o Vieira como um diplomata ambicioso, convertido e missionário sincero, embora o historiador duvidasse da operacionalidade de seu projeto missionário. Tem-se a impressão de que em Vieira convivem, de um lado, um espírito extremamente aberto diante da humanidade, um espírito que defende os judeus e os indígenas, na mesma intuição da grandeza da pessoa humana, e do outro lado, um sistema ideológico fechado e condicionado pelo ambiente que ele viveu. Daí a fundamental ambiguidade dessa figura histórica. Essa ambiguidade se revela claramente na sua reação diante da sugestão feita por um jesuíta italiano no fim do século XVII de ir ao quilombo de Palmares para catequizar os negros foragidos. Então, veja, o padre Antônio Vieira sugerido, que tal a gente catequizar os negros lá de Palmares? Vamos ver a resposta dele. Resposta do Antônio Vieira. Por última razão, fortíssima e total, Vieira opinava que os negros, sendo cativos e rebeldes, estavam e perseveravam em pecado contínuo, de que só podiam ser absolvidos quando tornados à obediência dos senhores. E isso de nenhum modo aceitariam. Ele, Vieira, via um só meio de reduzir os rebeldes, conceder-lhes a liberdade, para ficarem vivendo na povoação como os índios, em suas aldeias. Mas isso importava na ruína definitiva do Brasil, porque todos os outros escravos formariam outros Palmares. Então isso mostra certa ambiguidade aí do padre Antônio Vieira, né? Ainda sobre a catequese de negros, né? Vai falar assim: a catequese dos africanos teve muito menos representantes do que a dos indígenas. Os africanos chegaram aqui em condições miseráveis, muitos apenas aportavam para morrer. E o quadro revoltante da chegada de escravos nos portos de Salvador, Rio e Recife certamente não dava muito ânimo para pensar em catequese. Há um véu de discrição e vergonha que cobre esses acontecimentos. Contudo, os representantes do sistema não deixaram de insistir para que se faça catequese, pois a redução dos africanos aos modos de vida colonial era absolutamente vital para o sucesso da empresa. É nessa linha de pensamento que o governador do Rio de Janeiro, João Furtado Mendonça, escreve ao rei em 1678. É onde ele reclama a necessidade de padres conhecedores da língua angola para fazer esse trabalho de catequese. Aí o Eduardo Ronaet prossegue. Será que houve catequistas que conseguiram exercer esse serviço com dignidade? Como se realizou na realidade essa catequese? Sabemos que depois da restauração de Angola, em 1648, né, porque Angola foi dominada ali pelos holandeses, depois os portugueses retomaram ali em 1648. O afastamento dos concorrentes holandeses e a reintegração de Angola nos percursos do tráfico negreiro dependente do Império Português, os jesuítas tiveram o recurso de enviar padres e irmãos nascidos em Angola e, por consequente, conhecedores dessa língua angolana para os portos brasileiros, para efetuar a catequese dos negros escravos. Conhecemos assim Antônio de Passos, João de Araújo, Miguel Cardoso, Francisco de Lima, Manuel de Lima, Antônio Cardoso, João da Cunha. A esses se juntaram padres e irmãos nascidos no Brasil, que aprenderam a língua angolana com as próprias amas negras e, por conseguinte, eram chamados de línguas de Angola. E aí vem Domingos Nunes, Pedro da Mota, Mateus Aguiar, Francisco Álvares, Tomás de Souza, Antônio Cardoso. O mais conhecido desses catequistas africanos é o padre Pedro Dias, que aos que parece conseguiu comunicar-se realmente com os escravos. Quando morreu em Salvador, no ano 1700, os negros acorreram em multidão à igreja. Foi chamado de São Pedro Claver do Brasil. Então, ganhou grande prestígio aí. E chegou a escrever um livro, A Arte da Língua da Angola, oferecida à Virgem
do Rosário, publicada em 1697. Então, veja, algum trabalho missionário teve com os negros, né? Está falando aqui na página 123. Página 146. Aí falando sobre o jesuíta Nóbrega, né? Poderíamos dar muitos exemplos, além dos que já foram apresentados, de discursos evangélicos que, na realidade, partem de um lugar não evangélico, a da violência colonialista. Anchieta, por exemplo, escrevendo aos padres e irmãos da Companhia de Jesus em Portugal e Piratininga, em 1555, valoriza os índios ibirajás, justamente porque são parecidos com os portugueses. Ele diz assim: um gênero de índios que chamam de ibirajás, das quais temos notícias, são muito chegados à razão, porque obedecem ao Senhor, não tem mais de uma mulher, não comem carne humana, nem tem idolatria, nem feitiçaria nenhuma, e segundo ouvimos assim, isto como em outras coisas, se distanciam muito dos outros índios. Colocado ao lado do texto de Nóbrega, esse texto apresenta uma lógica exatamente idêntica. O índio é bom quando pouca coisa tem de índio, e por consequente, muito que o aproxime do português. A mesma ideologia temos em Manuel Viegas, jesuíta dos primeiros tempos, que dedicou mais de 50 anos da sua vida aos indígenas, conhecendo bem a língua brasílica e denominado pai dos Guarumins, atuando numa aldeia que deu origem à atual cidade de Guarulhos, perto de São Paulo. Essa gente é muito boa, amigável e tem boa inclinação, e folga muito em saber e aprender as coisas da nossa santa fé. Essa gente maromerim não come gente, não tem cada um mais de uma mulher, pelo que, como eles, se pode fazer muito. Cento e 157. Essa questão da ideologia da Guerra Santa, né? Essa ideologia da Guerra Santa fez com que nunca houvesse propriamente uma missão na América Latina. Houve conquista, implantação de uma estrutura de uma religião dominante. Missão e conquista são irreconciliáveis. Foi por causa de uma ideologia que os portugueses vindos para cá, as mais das vezes humildes comerciantes, deixaram de ser tolerantes para com os índios. E ainda na página 158. Não é fácil determinar qual a ideia dos indígenas e dos africanos sobre a igreja, pois não existem documentos diretos a respeito. Um aspecto, porém, parece provável: a identificação da religião com o poder dominador. Então, é o que possivelmente era essa a perspectiva dos índios para com os portugueses. 163. O direito de padroado dos reis de Portugal só pode ser entendido dentro de todo o contexto da história medieval. Na realidade, não se trata de uma usurpação dos monarcas portugueses de atribuições religiosas da Igreja, mas de uma forma típica de compromisso entre a Igreja de Roma e o governo de Portugal. Unindo os direitos políticos de realeza, os títulos de grão-mestre de ordens religiosas, os monarcas portugueses passaram a exercer ao mesmo tempo o governo civil e religioso, principalmente das colônias nos domínios de Portugal. De fato, por concessão da Santa Sé, o título de grão-mestre conferia aos reis de Portugal também o regime espiritual. O padroado conferia aos monarcas lusitanos o direito de cobrança e de administração dos dízimos eclesiásticos, ou seja, a taxa de contribuição dos fiéis para com a igreja, vigente desde as mais remotas épocas. A arrecadação dos dízimos era o sistema usado durante a Idade Média para o sustento do culto e dos seus ministros. Cada cristão deveria contribuir com a 10ª parte dos lucros usufruídos sobre o trabalho da terra, para as despesas da igreja. A partir do século XVI, e portanto da época da descoberta do Brasil, a coleta desses dízimos
passa a ser feita pelo próprio rei de Portugal, que, como grão-mestre da Ordem de Cristo, devia também zelar pelo bem espiritual das colônias portuguesas. Além disso, cabia ao monarca a apresentação dos nomes dos escolhidos para ocupar o governo das dioceses, das paróquias e outros benefícios eclesiásticos, bem como a obrigação de zelar pela construção e conservação dos edifícios do culto, de remunerar o clero e de promover a expansão da fé cristã. Na realidade, o monarca português tornava-se, assim, uma espécie de delegado do Papa no Brasil, ou seja, o chefe efetivo da igreja em formação. Ao Papa cabia apenas a confirmação das atividades religiosas do rei de Portugal. Então, página 164. É isso. Muito obrigado, então.